João capítulo 14, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3 apenas. Amém, povo de Deus? Você quer que Deus fale com você mesmo? Você quer ouvir a voz de Deus mais um pouquinho? O Senhor está falando desde a hora que abriu o culto. Começou o culto, o Senhor começou a falar. Se você foi sensível desde a hora que começou o culto, irmão, o Senhor já falou bastante com você. Agora Ele quer completar uma palavra dentro do teu coração, para que a hora que nós sairmos desse culto, irmãos, possamos sair abençoados, vitoriosos. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas pensam que vão viver eternamente aqui, em estado pecaminoso. Até as pregações que a gente ouve, as pessoas pregam de um jeito que parece que vamos viver eternamente aqui nesse corpo mortal. E muita gente está enganada, muita gente está iludida, porque na hora que vem os problemas, a pessoa fica frustrada, porque a realidade da vida é outra. É aquilo que a palavra de Deus nos diz, é aquilo que a palavra de Deus nos fala. A vida é essa, não essa que pregam por aí, não essa que nós ouvimos, mas a verdadeira palavra está aqui na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos ouvir um pouco, irmão, dessa palavra. Eu estava orando ao Senhor já há uns 15 dias, pedindo ao Senhor que trouxesse uma palavra de esperança para nós. De esperança, para renovar a nossa fé, renovar nossa esperança, renovar nossa fé e nossa esperança num futuro que Deus tem preparado para nós, e não o futuro que nós queremos ou desejamos aqui nesse mundo, que aqui tudo vai passar, irmãos. Então nós vamos ler esses 3 versículos aqui. Eu gostaria que você prestasse muito atenção, mas muita atenção. Não se levante, não olhe para celular, não vá ao banheiro, só em caso extremo. Não vá tomar água, fique no seu lugar. Ouça a palavra de Deus e não atrapalhe ninguém que quer ouvir, tá bom? Fecha os teus olhos um instante. Que toda a força do mal que tenta impedir, meu Pai, de nós ouvirmos a Tua voz, que neste momento, meu Pai, todo esse mal seja amarrado em nome de Jesus. Que Teu Espírito, como já foi pedido aqui, Senhor, o perdão dos nossos pecados e a Tua presença em nossas vidas, que o Senhor se faça presente na vida de cada um, Senhor, nos dando entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos a entender o que o Senhor está dizendo, meu Pai. Renova a nossa fé nesse dia, renova a nossa esperança nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Capítulo 14, verso 1 diz assim, olha, na corrigida agora: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quem falou essas palavras foi o Senhor Jesus. Olha o que ele disse aqui, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Meu irmão, estas palavras que Jesus citou, nós não podemos nem imaginar como estava o coração de Jesus. Ele estava prestes a ser preso, prestes a ser açoitado, prestes a ser crucificado e morto.
E ele viu a tristeza dos discípulos quando ele falou: estou indo embora. Então ele começou a trazer essa palavra de fé, de esperança. Olha que coisa extraordinária, irmão. Eu quero começar a falar de casamento. Porque casamento envolve a mãe, não é? Hoje é dia das mães. Todo casal vai casar, natural qual que é? Ter um par de alianças. E esta aliança vai ser colocada no noivo e na noiva. Em que dedo é colocado? Da mão esquerda, no dedo, qual dedo? Quem sabe? Anelar. Se coloca a aliança no dedo anelar. Todo casal que é bem casado, que faz de acordo com a vontade de Deus, é assim. Apesar que hoje, quando se fala nisso, irmão, é uma bagunça, que ninguém entende mais nada. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse que ia chegar esse dia. E ainda vai piorar um pouquinho mais. Vocês vão ver. Leia lá Timóteo para vocês verem. O que Paulo fala que vai acontecer nesses dias agora. Então veja bem, mas o certo é do jeito que Deus falou, do jeito que está aqui, ó. E por quê? Alguém sabe por quê que a aliança do casado é colocado na mão esquerda, nesse dedo anelar? Vocês sabem? Alguém sabe? Só levanta a mão, deixa eu ver se alguém sabe. Se alguém sabe, levanta só a mão, não precisa falar nada. Muito bem, parabéns, irmão. É colocado nesse dedo, irmão. Porque nesse dedo tem uma veia, que ela sobe pelo braço e vai no coração. É isso, irmão? Então veja bem, quando então tem o casamento, une o coração do homem ao coração da mulher. E a partir dali começam uma só carne. Quando o casal tem o seu relacionamento, então a Bíblia declara: agora não é dois, mas um. O espírito que está em um passa para o outro. E o espírito que está no outro passa para um. Esse é o segredo que tem na Bíblia. E é o segredo que muita gente não sabe. Por isso a Bíblia diz assim: quando for casar, case com uma pessoa que tenha a mesma fé que você, o mesmo espírito que você. Porque vai ter uma troca na hora do relacionamento, na hora do casamento. Então veja bem, irmão. Jesus, quando morreu na cruz, ele selou esse pacto com o seu próprio sangue. Lembre-se disso. Ali ele derramou todo o seu sangue. Não ficou uma gota de sangue no Senhor Jesus. Então, esse sangue derramado na cruz, irmão, é a nossa garantia. Dê graças a Deus por isso, irmão. Diga graças a Deus, porque pelo sangue que Jesus derramou, irmão, a nossa garantia está certa. Não tem dúvida nenhuma. Então, como nós cantamos, irmão, a mensagem da cruz, Jesus morreu, os louvores que nós cantamos hoje, foi fantástico esses louvores. Fala do amor de Jesus por nós, do amor de Jesus pelas pessoas. Sabendo que Jesus morreu na cruz por nós, e ali ele disse, um pouco antes de ir para a cruz: essa é a nova aliança, é o preço da nova aliança. Sabendo disso, irmão, que por amor ele foi ali, e que por amor ele permaneceu pendurado naquele sofrimento, pagando o preço. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que viver como? Em obediência a Ele, demonstrando que nós estamos agradecidos, demonstrando que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deu para entender, irmão? Eu creio que sim, não é? E a Santa Ceia, irmão,
que está aqui, ó, essa mesa que está posta, é o sinal, irmão, do nosso compromisso com Ele. Nós temos um compromisso. Todos vocês que aceitaram o Senhor Jesus, irmão, vocês têm um compromisso. Nós somos compromissados com o Senhor Jesus, irmão. Nós somos a noiva dele e ele é o nosso noivo. E estamos esperando o dia do casamento. Qual a expectativa de uma moça quando está chegando o casamento? Qual a expectativa do noivo quando está chegando o casamento? Qual a expectativa dos pais da moça, do moço, da família? Qual a expectativa? Principalmente a última semana, ninguém dorme preocupado, não vê a hora de chegar aquele momento. Os convidados estão ali, se alegrando. Meu irmão, presta atenção. Vai acompanhando o que o Espírito Santo está nos dando nesta manhã, para você se alegrar na presença de Deus. A mulher, a noiva, a esposa, quando vai casar, o que acontece no seu nome? O que acontece com o nome da mulher? O nome da mulher é mudado. O sobrenome do marido é colocado na mulher. Se bem que hoje está uma baderna, está uma bagunça. Querem inverter aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. E às vezes, mesmo nós que servimos a Deus, entramos no engano desse mundo. E por isso que Deus traz a sua palavra para nós. Olha, irmão, a igreja do Senhor Jesus receberá também um novo nome, o nome do noivo. Nós teremos uma nova identidade. Porque nós teremos sobre nós o nome do nosso noivo. É isso que a Bíblia diz. Que nós receberemos uma nova identidade com o nosso novo nome. Quando a mulher casa, aí ela tem que acrescentar um nome. E quem faz isso não é ela, é o cartório. É o cartório de registro que faz isso. E dali para frente, aquela mulher tem que tirar a sua nova identidade com o seu novo nome. Porque se ela não fizer isso, ela poderá ter problemas lá na frente. Então veja bem, a Bíblia diz que quando chegarmos lá, na hora do casamento, nós vamos receber uma nova identidade, uma pedrinha branca com o nosso novo nome. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, irmão. E quando eu estava lendo em Apocalipse, no capítulo 3, se alguém quiser até anotar, pode anotar, mas não perca aqui a linha da mensagem. No capítulo 3, versículo 12, diz que nós teremos uma certidão de casamento. O que vai na certidão de casamento, irmão? Confere a sua certidão lá. Talvez alguém que é casado há muito tempo, faz tempo que você não olha a sua certidão de casamento. O que tem na certidão de casamento? Está registrado lá em Apocalipse capítulo 13, que a igreja terá, juntamente com o Senhor Jesus, a certidão de casamento. Nós estaremos casados para sempre com o Senhor Jesus, irmão. Olha que coisa linda que a palavra de Deus nos fala. Jesus, irmão, ele vem buscar a sua noiva, e acontecerá o casamento, chamado as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Quando Jesus aparecer nas nuvens. Aleluia. E eu fico pensando, todo casamento tem a marcha nupcial. Não tem? Todo casamento tem. As pessoas, os convidados que estão ali, o noivo entra, né, pastor? Foi você que falou esses dias. O noivo entra, ninguém liga. Todo mundo só olha para o noivo entrando. Os padrinhos entram, todo mundo fica sentado. Ninguém liga, só olha. Aí um vai para o lado, o outro vai para o outro. E aí,
os convidados todos sentados. Mas a hora que começa aquele negócio, tan, 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 começa, irmão, todo mundo fica em pé e os seus olhos vão para onde? Para a porta de entrada. Porque querem ver a noiva entrando. Ou não é assim? É assim. Esse é o certo. Talvez tenha muita gente aqui que não teve esse privilégio, porque não conhecia Jesus. Talvez sua vida é uma bagunça. Mas, irmão, tudo tem o seu tempo, e tem tempo de consertar as coisas. Não vá pensar que não tem. Só não teremos mais tempo o dia que nós partirmos daqui. Enquanto estivermos aqui, tem tempo para tudo. Talvez você tinha um sonho, mas esse sonho nunca foi realizado. Mas ele pode ser realizado ainda. Uma coisa poderosa que quando eu estava lendo, que o Espírito Santo estava falando comigo essa palavra, eu comecei a me alegrar na presença de Deus, e ainda aí minha esposa vem para mim e fala assim: pode deixar que da casa cuido eu, você cuida das coisas de Deus aí. Aí eu me alegrei mais ainda, porque eu pude ficar ligado com Deus. Depois entrei no meu quarto para falar com Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer que fale com a igreja? Ele disse: é isso que eu quero que você fale para a minha igreja. Mas aí vem a pergunta. Mas quem serão os convidados? Quem estará nesse casamento? Jesus vai aparecer nas nuvens, irmão. No momento que nós estivermos aqui, no instante, ao subirmos, a Bíblia diz que nós teremos as nossas vestes brancas sendo colocadas pelos anjos em nós. E os anjos, irmão, tocará a marcha nupcial ao som de quê, irmão? De trombetas. Eu e a Marisa fomos padrinhos de um casamento. E quando de repente entrou os padrinhos, entre os pais, tal, aquela coisa toda. A porta lá atrás fechou. E dois, cara, bem vestido, numa estica, veio com duas trombetas. Um ficou desse lado do corredor, outro ficou desse lado, lá no altar. E a marcha nupcial, irmão, foi no toque de trombeta. Ah, irmão, naquela hora que eu estava ali, no casamento, fiquei lembrando, quando Jesus vier, vai ser desse jeito, mas não vai ser só duas trombetas, porque Jesus diz assim: será com um rijo clamor de trombeta, milhares de anjos tocando a trombeta, uma marcha nupcial que nós nunca ouvimos, coisa fantástica, coisa gloriosa, e a igreja estará subindo ao encontro do Senhor Jesus nos ares, irmão. E aí se concretiza as bodas do Cordeiro. Mas quem são os convidados? Você está perguntando quem são? Eu vou dizer uma palavra para você que você vai assustar agora. Eu nunca vi ninguém falar disso. Se o pai e a mãe da noiva são vivos no dia do casamento, o pai e a mãe estarão no casamento. Ou não é? Estarão lá no casamento. Você sabia que o pai e a mãe de Jesus estarão no casamento? Está registrado aqui, eu vou ler o texto com vocês. O pai e a mãe de Jesus, o pai e a mãe do noivo, estará no casamento. Olha só. Ixi, e agora, hein? Quem é? Quem é a noiva? Quem é a mulher de Deus? Quem é a esposa de Deus? Não vá pensar que eu vou entrar pela conversa do catolicismo, não. Eu vou falar aquilo que está na Bíblia. Eu vou ler com vocês, está em Oséias, no capítulo 2. Eu quero que a minha irmã ponha na tradução da linguagem de hoje, que está mais fácil de se entender. Oséias capítulo 2. Versículo 19 e 20, só esses dois. Não precisa mais nenhum outro. Vou ler aqui com vocês. Olha lá. Olha Deus falando aqui.
Aqui quem está falando é o Pai, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem está falando essas palavras. Olha o que ele diz. Israel, olha o que ele diz, irmão. Israel, eu casarei com você. Deus falando com quem, irmão? Com Israel. Israel é a esposa legítima de Deus. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e com carinho, e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Israel, irmão, é a esposa de Deus. Em especial, porque Israel é dividido em 12 tribos, em especial, a tribo de Judá. Porque foi de Judá que Deus escolheu uma mulher virgem para nascer o seu filho. Jesus, irmão, ele é judeu eternamente. Então veja bem, irmão, ele estará lá, Israel estará lá, em especial a tribo de Judá. É o que está escrito aqui. Quem mais está lá? Todos os salvos do Antigo Testamento, eles não pertencem à igreja. Você sabia? Os salvos, os profetas, e todos que viveram no Antigo Testamento, homens, mulheres de Deus que viveram lá, e que não são poucos, todos eles estarão presentes no casamento de Jesus com a igreja. Todos eles estarão lá, mas não são igreja, mas eles estarão, são os convidados da igreja. Jesus mesmo falou para aqueles judeus que não acreditavam nele, e disse assim, ó, o dia que vocês verem assentado à mesa da ceia, das bodas, Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, Jesus falou isso, irmão. Que Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, e todos os patriarcas estarão lá no casamento. Amém, povo de Deus? Aguenta firme aí, que tem muita coisa ainda boa aqui para nós. Olha só que coisa maravilhosa. Todos os anjos estarão lá, todos. Não ficará nenhum de fora. Todos os anjos estarão no casamento. Todos os arcanjos estarão lá. Todos os serafins estarão lá. Você sabe que os serafins é uma classe de anjo especial, porque eles são de fogo. Eles estarão lá. Todos os querubins estarão lá. Quando Deus mostrou esta visão, ou o anjo mostrou esta visão, que Deus mandou um anjo para mostrar para Daniel, como seria? Daniel, quando estava olhando assim, ele falou assim, são milhares de milhões o exército dos céus. Ele chegou ao ponto, é incontável, não dá para contar. Não tem numeração. De tantos que são, todos eles estarão vindo com Jesus nas nuvens, porque eles são os convidados especiais, irmão. O Senhor Jesus disse assim, que naquele momento glorioso, irmão, aonde nós estivermos, ou dormindo, ou trabalhando, ou viajando, aonde estivermos, o Senhor vai mandar os seus anjos aos 4 cantos dessa terra, para pegar os seus escolhidos, a sua noiva, e levá-los ao encontro do Senhor nos ares. Oh, aleluia! Por isso nós temos que estar sempre atentos, sempre ligados com Deus. Não deixe os problemas, irmão, distrair a sua mente. Não deixe as dificuldades, as dívidas, as coisas desse mundo, as atrações desse mundo atingir a tua mente. Não deixe. Fique o seu coração e sua mente ligado ao céu, porque está para acontecer a qualquer momento isso, irmão. Nós estamos vendo aí, irmão, a grande expectativa esses últimos dias. Nem vou falar o que está acontecendo, mas há uma grande expectativa
Então fique atento. Olha só, irmão. E aí, Paulo vem em Tessalonicenses e diz assim: e viveremos para sempre com o Senhor Jesus, na casa que Ele foi preparar para nós. Vamos viver eternamente, para sempre. Mas quem que vai viver com Jesus? Somente a noiva. A noiva. É assim que acontece, não é? Eu hoje e minha esposa, a gente conversa muito. E a gente fala da nossa idade. Olha que coisa linda. É para sempre. É para sempre. Tivemos filhos, família, lutas, problemas, vitórias, bênçãos. Mas estamos aí até hoje. Vamos continuar até o dia que o Senhor falar, um de nós, vem para cá você primeiro. E já combinamos. Qual for o primeiro? Fique esperando o outro lá, porque o outro vai chegar lá daqui a pouco. Irmão, a garantia da salvação, a certeza que você vai para lá, é algo poderoso dentro de você, irmão. Por isso você tem que ter o Espírito Santo na tua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Presta atenção. Eu quero ir um pouquinho mais longe. Aguenta firme hoje aí, hein, irmão, porque valerá a pena você ouvir essa palavra. Você vai sair daqui renovado em nome de Jesus, com uma nova expectativa, com uma nova esperança, com a fé fortalecida, irmão. Essa casa que Jesus foi preparar, pastor, ele diz: eu vou preparar, e quando estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Aí você fica perguntando: mas como será essa casa? Quanta gente fica perguntando, e quantas pessoas vêm aqui: como será essa casa? Irmãos, se você ler a Bíblia, você vai ter uma noção como é essa casa. E como o Espírito Santo me deu alguma coisa, eu quero passar para vocês aqui. A casa que Jesus foi preparar, ela tem nome. Vocês já viram aqui em São Paulo? Não. Aqui é meio complicado as coisas, mas os prédios têm nome. Mas quando você vai mais para o interior, nas chácaras, era assim que Deus queria que todos vivessem, irmão. Não amontoado num prédio. Eu estou ali num prédio, eu não me conformo de morar num negócio daquele. É um negócio que Deus não se agrada, irmão. Deus não se agrada todo mundo ficar amontoado. Deus manda espalhar para a terra. Quem teve a ideia de fazer uma coisa só foi Nimrod, um homem usado pelo diabo. E Deus não se agradou, e quando viu que aquele negócio estava progredindo, Deus veio lá e confundiu a língua de todo mundo, espalhou todo mundo. Eu disse para espalhar pela terra, não é para ficar amontoado. A qualquer momento, irmão, Deus vai intervir nesta terra. Vocês podem ter certeza disso. Deus não vai deixar para depois, não. Olha só. Mas como será, irmão, essa casa que que o Senhor Jesus foi preparar para nós? Como será? Ela tem nome. Então, quando você vai nos interiores assim, chácara, tem o nome lá do dono, do proprietário da chácara. Você vai outra, chácara, e tem o nome. Irmão, a nossa casa que Jesus está preparando tem nome. E não é uma casinha qualquer. Por mais bonito que você vê uma casa aqui na terra, não dá para comparar, irmão. Isso aí é pé de chinelo, perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Olha só, presta atenção aqui. Será um palácio enorme, irmão. Será um palácio enorme. A Bíblia diz que esse palácio é quadrado. Você sabia que a altura vai passar a atmosfera? Como é? A atmosfera. Vai passar. Porque são 2.200 quilômetros de quadrado. Tanto de comprido, como de largura, como de altura. Esse palácio, irmão, é chamado pela Bíblia de Cidade Santa. Porque só entrarão lá quem foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Outros salvos não entrarão lá. Você sabia que os salvos do Antigo Testamento não vão entrar na Cidade Santa? Porque só entra lá quem tem a pedrinha branca.
Aqueles que forem salvos durante a grande tribulação, se você quiser ficar desapercebido e ficar aí para a grande tribulação, fique à vontade. Nem Deus vai impedir você. Mas você não fará parte da igreja. Você será salvo se trocar sua vida pela salvação durante a grande tribulação, mas você não fará parte da igreja, porque a igreja vai embora antes disso. A igreja vai ser arrebatada, vai ter o casamento antes. Como que a noiva vai chegar depois? E aqueles que forem salvos durante a grande tribulação também irão morar fora da cidade. É só ler o livro do Apocalipse e você vai ver. Ali é bem explicado, não tem dúvida nenhuma. Essa cidade santa, irmão, ela é chamada de a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, está escrito aqui, ó. Essa casa que o Senhor Jesus está preparando para nós, irmão, ela tem 12 portas. 12 portas. 3 de cada lado. E cada porta, diz aqui, é uma pérola. Mas não vá pensar, irmão, que é uma portinha que nem as portas de casa aqui. Porque a Bíblia chama de portais celestiais. Você imagine o tamanho dessa porta. Se a porta formosa de Jerusalém para entrar no templo era enorme, feita por mãos humanas, feita por Salomão com a sabedoria de Deus, mas era humana. Todo mundo admirava. Você imagine quando nós chegarmos lá, irmão. Qual porta será que eu vou passar para quando chegar lá? Que lugar da cidade eu vou morar? Eu não sei, a Bíblia não fala, mas diz que nós vamos para lá. E para a segurança das portas, tem anjos poderosos. Em cada porta tem um anjo poderoso que cuida da porta. Por que cuida da porta? Porque só entra e sai da cidade santa quem tem a pedrinha branca. Se não tiver a nova identidade, irmão, não entra lá. É salvo? É, mas a Bíblia diz que eles vão morar em outras nações. Mas lá dentro não entra. Olha só que coisa fantástica, irmão. Parece até uma história. Quando começamos a ler aqui a Bíblia, irmão, dá vontade de sair voando, como a Shirley cantava. Dá vontade de sair voando. Se eu pudesse, eu voava. Eu ia dar uma olhada lá como é o negócio. Mas João teve a oportunidade de ver como é. Irmãos, então, nas portas tem os porteiros, anjos poderosos. Nas portas, irmão, cada porta tem o nome de uma das tribos de Israel. Olha que coisa. Você já pensou, irmão, aquela milhares de pessoas que irão morar lá dentro? Quando você conversar com alguém, por qual porta que você entra? Ah, eu entro pela porta de Judá. Não, eu entro pela porta de Benjamim. Porque a Bíblia diz aqui, irmão, que cada porta, cada pérola dessa tem um nome. E o nome é de uma tribo de Israel. A esposa de Deus. Nunca esqueça isso. A igreja, esposa de Jesus. Israel, esposa de Deus. Nunca esqueça isso. Para você nunca ser enganado. Quando as pessoas falarem alguma coisa para você. Irmãos, o João, quando ele viu a base desse palácio, ele quase desmaiou. Mas ele permaneceu lá, firme. Ele queria ver. E quem não quer ver? Quando ele viu a base, irmão. A base diz aqui no texto sagrado em Apocalipse, diz assim, ó. Que a base do palácio tem o nome dos apóstolos. São 12 bases. É como se fosse aqui na terra e tivesse a sapata, a coluna, para segurar o prédio. Cada uma tem o nome de um apóstolo. E aí diz mais, que é totalmente construída de pedras preciosas de todos os tipos. A base. Por isso que ladrão não pode entrar lá. Ladrão vai entrar lá e vai querer roubar. Em vez de desfrutar, vai querer roubar. Então o ladrão lá não entra. Veja bem, irmão, olha que coisa fantástica que está aqui, ó. Suas muralhas,
A cidade, além de tudo ser uma coisa fantástica, ela tem muralhas. E diz assim que as muralhas é de jaspe. Vocês já viram jaspe? Alguém viu jaspe já? Às vezes nós nem sabemos o que é isso, irmão. É tão valiosa, tão cara, que nós, como pessoas humildes, se vimos, foi lá numa vitrina de joalheria. Aí você vê lá um negocinho desse tamanho. Como eu estava vendo esse dia, a história de uma senhora pobre, morreu pobre, num casebre, pobre. E um dos parentes dela veio lá para pegar as coisas, como é comum, morreu, alguém vem lá para levar as coisas embora. E ela tinha uma pedra que segurava a porta. Vocês viram a história? Testemunho da irmã? Tinha uma pedra que segurava a porta. Ela achou lá a pedra e punha lá para segurar a porta. Aquele parente dela que foi lá, quando olhou aquela pedra, falou, essa pedra é diferente. Foi levar no joalheiro. Irmão, aquilo valia milhões. Valia milhões, era uma pedra preciosa. Quem saiu bem foi os herdeiros. Mas a mulher morreu pobre. É como Jesus, irmão, ele morreu pobre. Nem sepulcro tinha. Mas ele trouxe para nós a maior riqueza, a nossa salvação. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. A cidade diz assim, a cidade é de ouro puro. Você já pensou, não? A cidade é de ouro puro. E ainda diz mais, e ele olhava e dizia, claro como cristal. Você já pensou como esse João morreu, irmão? No dia que ele partiu para a eternidade, irmão, você já imaginou? Ele andava depois disso aqui rindo sozinho, mesmo sendo perseguido, sendo açoitado, sendo preso por causa do evangelho. Os últimos dias dele, ele frequentou a igreja de Éfeso. Ele já não aguentava nem andar, com 100 anos, naquela idade, você imagina, naquele tempo, com 100 anos de idade. Ele assentava-se e ficava lá. E como era o último apóstolo que tinha visto Jesus pessoalmente, os líderes sempre davam uma oportunidade. O nosso irmão João, ele tem uma palavra para falar para a gente. Não sei se ele usou bengala, porque a Bíblia não diz, mas pela idade, pelo tempo anterior, ele se levantava e do lugar dele ele olhava para a igreja e dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E sentava, de novo. Era a palavra que ele tinha. E ele encerrou seus dias assim, dizendo isso para a igreja, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E partiu feliz da vida para morar nesse lugar aqui, irmão. Fico pensando, minha mãe está lá, o meu pai está lá, a minha sogra está lá. Daqui a pouco nós vamos para lá. Olha, irmão, lá não vai ter sol. A Bíblia diz que aqui na terra o sol não nos molestará, nem a lua à noite, nem o sol de dia. Mas lá não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, não vai precisar das estrelas. Diz assim, porque tem a glória de Deus, que ilumina toda a cidade. E Jesus, o nosso noivo, é a lâmpada daquele lugar. Quantas vezes eu fico vendo o relatório da igreja, mais de 40 pessoas já morreram, que foram fiéis aqui a essa obra. Mais de 40 já partiram, que eram firmes, fiéis, dizimistas, pregavam o evangelho, contribuía, lutava pela obra. Fico pensando, um dia nós vamos se encontrar aí. E a hora que eu tiver que prestar conta do Ministério Brasileiro e pegar a Bíblia, eles estarão todas do meu lado aqui, ó. Olha, povo de Deus, mas
Tem algumas coisas que não vai ter lá. Presta atenção. Está prestando atenção? Diga amém. Está gravando aí no seu computador? Então vamos lá. Não haverá noite. Tem gente que tem medo da noite, não tem? Tem medo. Tem gente que tem medo da noite. Começa a escurecer porque a noite é que a dor aperta. É que as pessoas começam a passar mal. É que o ladrão vem na casa. Tudo à noite. Jesus falou que noite pertence às trevas, à escuridão, aos demônios. Então os demônios também esperam chegar à noite para aprontar a mil e umas. É à noite que os motoristas com medo que o farol está fechado, vai passar, e aí vem outro de lá, e acontece a desgraça. É à noite. Mas lá, na cidade santa, não haverá noite. Não haverá choro. Aqui às vezes choramos de tristeza e às vezes choramos de alegria. Mas lá não haverá tipo de choro nenhum, porque ele diz assim: eu enxugarei de vocês todas as lágrimas. Não haverá choro. Não haverá morte. Aqui quando você tem um parente internado no hospital e o médico já diz assim: ó, não tem muita coisa que fazer. Ninguém mais tem paz. Ninguém mais dorme sossegado enquanto não tiver uma boa notícia. Porque o mal está em nós, irmão. Então o que acontece? A primeira coisa que nós pensamos é no mal. Quando uma pessoa vai para o hospital, você pensa: ah, não, vai ficar bem. Você pode até falar que vai ficar bem, mas lá no fundo do seu coração, você está dizendo: mas se ele morrer? Quantas pessoas? Olha, amanhã eu vou dar alta. Para seu pai, para sua mãe, para seu tio, para sua esposa. 6 horas da manhã o telefone toca. Mas não é porque você vai ter alta. É para ter a informação de que seu parente morreu. Quantos telefonemas eu já recebi da igreja? Um dia, acho que era 1h30 da manhã, eu com uma dor de cabeça. Tomei um analgésico, fui deitar, 1h30 o telefone me toca. E alguém fala: desliga o telefone. Eu falei: mas é justo na madrugada que as pessoas mais precisam da gente. Deus me chamou para ser um pastor, irmão, para apacentar. Não é para deixar você para lá, não, irmão. Porque um dia eu vou ter que dar conta disso. 1h30 o telefone toca e ali se fala para mim: e agora? Atendo, não atendo, atendo, não atendo. Levantei, a cabeça já tinha melhorado. Fui atender. Era um irmão: pastor, quero avisar que minha mãe acabou de falecer. 1h30 da manhã. E assim, quantas coisas aconteceram. Então veja bem, irmão, mas lá não vai haver morte, não vai ter notícia de morte. Ninguém morre lá. Vamos viver eternamente com o Senhor. A Bíblia diz: lá não haverá pranto, lá não haverá clamor, lá não haverá dor. Aqui nessa terra, irmão, vivemos com dor. Você vai dormir bem, de manhã você acorda mal. Porque a noite é do diabo, a noite é das trevas. E nós precisamos aprender a pedir ao Senhor: Senhor, me blinda com o teu sangue precioso, para que quando o Senhor me acordar de manhã, eu esteja bem. Para que os dardos inflamados do maligno não venham a me atingir, porque eu estou blindado com o sangue de Jesus. Aprenda a orar assim. Não haverá dor. Lá não vai haver hospital. Ninguém vai precisar ir no hospital, porque ninguém vai ficar doente. Até eu conversava com a minha esposa, falei: coitado dos médicos, se ele vai com essa intenção de ser médico no céu, irmão, ele vai falir, porque lá não tem médico. Porque lá não tem hospital, lá não tem doente, lá não tem clínica, lá não tem farmácia, lá não tem cemitério. A cidade é santa, irmão. A Nova Jerusalém. E aí o Senhor Jesus disse assim: porque as primeiras coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem um rio de água viva, irmão, que sai do trono do Senhor Jesus. Quando ele olha para aquelas águas, não tinha como comparar, irmão. E João diz assim: claro como cristal, que sai do trono de Deus. E ele continuou olhando.
E o Senhor mostrou para ele, dos dois lados, árvores plantadas, todas iguais. De um lado a margem, da outra margem. Esse aqui é a árvore da vida. É a árvore que estava lá no Éden, que o homem desprezou. Em vez de comer da árvore da vida, ele foi comer a outra árvore. Assim somos nós, irmão. Deus está mostrando uma coisa para nós e nós vamos fazer outra. Deus está dando algo para nós e nós queremos outro. Olha, presta atenção aqui. E esta árvore, esta árvore, presta atenção, essa árvore, ela produz fruto. Essa árvore produz frutos. E contando nos nossos meses aqui, contando aqui, porque João não tinha outra alternativa, a não ser contar com o que ele conhecia aqui na terra. E ele diz assim, essa árvore produz 12 frutos. Cada mês produz um fruto. A mesma árvore. Então vamos falar da nossa terra aqui um pouquinho, rapidinho, ó. Um mês da laranja. Outro mês da banana. Outro mês da melancia. Outro mês da tangerina. Cada mês produz um fruto, um tipo de fruto. E as folhas destas árvores, que estão plantadas nas margens do rio da vida, a Bíblia diz assim, irmão, que as folhas desta árvore é para a cura das nações, ou para a saúde das nações. Que nações? As que moram fora da cidade santa. Salvos, mas que moram fora da cidade. Então, irmão, o que mais me chama quando a gente vai cantar esse hino, o que mais chama atenção, irmão, e o que deve mais é chamar a tua atenção, é que nós veremos Jesus face a face. Olharemos os seus olhos e Ele olhará para nós. Bom, que coisa poderosa. A pergunta que o Espírito Santo faz para nós é essa: você irá perder esse lugar por capricho seu? Eu sou, eu posso, eu tenho, não vou perdoar, não vou pagar. Eu é que tenho razão. Irmão, isso aqui é coisa mínima. Isso é coisas que vão ficar tudo aí. Tudo vai ser devorada pelo fogo que Deus vai mandar aqui. Então você fica com picuinha e vai perder esse lugar. Você lá do inferno, porque quem não for para lá vai para o inferno. Vai viver com os demônios, com Satanás, com todos os perdidos, no meio de um fogo que não cessa, não para, com sede que não tem, porque lá não tem água. E você olhar, porque o Senhor Jesus disse que o rico, quando foi para lá, ele olhou e viu Lázaro nas maiores delícias. E às vezes por causa de picuinha, às vezes briga com o marido, fica de cara feia para ele. Perdoa ele, irmão. Para de carregar esse fardo. Perdoa as pessoas, irmão. Talvez a pessoa até morreu, como eu sempre falo aqui, e você continua carregando esse peso dentro de você. Perdoa essa pessoa. Livre-se disso, irmão. Caminhe para o céu. Porque você não sabe que hora que você vai. Você já pensou, irmão, por causa de uma coisa tão mínima, você só olhar o lugar e não poder entrar lá? Eu vou dizer uma coisa para vocês: arrependa-se dos seus pecados, porque nada contaminado vai entrar lá. Nada. A ilusão da vida, concupiscência dos olhos, da carne, não vai entrar lá. Não se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo, irmão. Deixe os seus caprichos de lado. Deixe o seu eu do lado.
Você quer ter razão? Deixa ele ter razão, irmão. O que você vai perder ou ganhar com isso? Deixa ele estar cheio de razão. Deixa ele com a razão dele lá. Fique em paz você. Eu fico abismado, irmão, quando eu falei para uma pessoa que frequenta a nossa igreja. Eu disse, depois de falar de Jesus, quer entregar a tua vida a Jesus? Ele disse com todas as palavras, eu não quero Jesus. Eu falei, então não posso fazer nada. Se você não quer nem orar por você, eu não posso mais. Porque eu vou jogar pérolas aos porcos. Se você falasse para mim, eu vou pensar. Então eu vou orar para o Espírito Santo trabalhar forte na tua vida e você tomar a sua decisão. Irmão, entregue totalmente a sua vida a Jesus. Entregue a tua vida totalmente, de corpo, de alma e de espírito. Entregue, irmão, entregue. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar, mas tem que ter entrega. Você tem que se entregar a Ele, mas de verdade, irmão, se entregar mesmo. Lá em casa sempre falamos um versículo: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. E quem falou isso, irmão, quem escreveu isso, foi o homem mais poderoso da época, o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Ele diz com toda a riqueza. Ele deu tanta riqueza para construir o templo, irmão, que Salomão não conseguia contar de tantos bens, de tanto ouro, tanta prata que tinha ali. Não deu para Salomão contar com toda a sabedoria que ele tinha, de tanta coisa que Davi deixou para construir o templo. E Davi quem disse, eu sou pobre e necessitado. Poderoso, comandava o mundo. Rico. Famoso. Quando o inimigo, mesmo depois que Davi ficou velho, quando se falava o nome de Davi, os inimigos tremiam. Não por Davi, mas pelo Deus de Davi. Irmão, deixa para lá. Entregue totalmente sua vida a Jesus. E diga, Jesus, a minha vida é totalmente tua, Senhor. Totalmente sua. Se você não é batizado nas águas, não perca mais tempo. Diga, eu quero ser batizado. E vai descer as águas. Não perca tempo, irmão. Esse mundo está na reta final. Está por um fio. Esteja pronto para ir embora. Esteja pronto para largar tua casa. Esteja pronto para largar teu carro. Esteja pronto para deixar tua conta aí, se você tiver dinheiro no banco. Esteja pronto. Olha só, irmão, e seja fiel até o fim. Seja fiel ao Senhor Jesus até o fim. E o principal, para você entrar nessa cidade, que nós acabamos de falar algumas coisas. Se você quiser ver mais, leia a Bíblia. O principal, para você poder entrar nessa cidade, ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque se não tiver lá, irmão, se o seu nome não tiver lá, irmão, sem volta, não tem segunda chance. O dia que Jesus falar para o anjo, como é seu nome? Mário Fonseca. Veio para mim se o Mário Fonseca está aí. E o anjo, Jesus, é ordem alfabética. E o anjo não achar teu nome. E procurar. Ah, é com Y. Não, é com W. Não. O anjo só vai fazer assim para Jesus. O nome dele não está aqui. Você já imaginou? Jesus fala para o anjo, põe do meu lado esquerdo aqui. Você já sabe a sua sentença. Aí não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta ficar desmaiando, não adianta nada. Mas aqueles que tiveram com o seu nome no livro da vida, do lado direito de Jesus, a noiva de Jesus, Ele vai dizer, vinde,
bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos desfrutar disso. Olha só, eu quero que você curve um pouquinho a sua cabeça. Curva um pouquinho a sua cabeça. Curve a sua cabeça.